O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc está no ar. No episódio de hoje, especial Impulso Cidadão a Lideranças Climáticas no Brasil. Com o objetivo de ampliar lideranças climáticas entre cidadãos e cidadãos das mais diferentes áreas de atuação, e em especial moradores de comunidades de povos tradicionais, quilombolas, indígenas e de afrodescendentes, tem sido realizada a iniciativa gratuita de formação do Corpo de Liderança de Realidade Climática, que em inglês é Climate Reality Leadership Corps, fundada pelo ex-presidente norte-americano Al Gore. Durante os últimos anos, já foram formados 42 mil líderes climáticos em 170 países. Aqui, no Brasil, o programa é representado pelo Centro Brasil no Clima. Para conhecer essa iniciativa, que será realizada entre 18 de agosto e 2 de setembro deste ano, no Brasil, e ouvir a fala de quem já passou por essa experiência, o programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc recebe hoje dois convidados. São o ecologista e economista Sérgio Besserman Viana, que é coordenador estratégico do Climate Reality Project Brasil, curador de Clima e Sustentabilidade do Museu do Amanhã, secretário-geral do Fórum de Governança Climática da cidade do Rio de Janeiro e professor do Departamento de Economia da PUC Rio de Janeiro. Patrícia Xavier, atual presidenta do Instituto Intercidadania, é a nossa outra convidada, liderança treinada pelo Climate Reality Project desde 2020. Ela integra a coordenação do Núcleo Pernambuco e é articuladora em acordos setoriais pela organização onde atua e coordena projetos em vários territórios que têm em comum o interesse de desenvolver governança por avanços em ações de ambição e justiça climáticas. Patrícia e Sérgio, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Webdoc. Besserman, eu gostaria que você pudesse nos responder, quais são os temas e público-alvo prioritários na formação do Climate Reality Leadership Corps, Explicar um pouquinho para a gente, para compreendermos, e como é que é a nossa realidade no Brasil. Bom, primeiro, uma alegria estar aqui com vocês, Sucena, com a Patrícia Xavier, sempre. Sucena, nós até na última conferência climática, em Glasgow, o que tomamos a decisão de apoiar o Manifesto da Juventude por Educação Climática. É o projeto do Al Gore do mundo. Nossa ciência mais recente sobre o clima, e nós, a equipe brasileira, focamos muito em justiça climática e impactos das mudanças climáticas. Afetará as pessoas e mais impactará os vulneráveis, a pobreza, as vítimas do racismo, as mulheres, e como indivíduos, as nossas famílias, seja para protegê-las, seja para aproveitar as oportunidades de um novo mundo. É um novo mundo que terá que surgir, uma civilização que será abandonada, a civilização dos fósseis, por uma outra que tem um nome técnico, economia de baixo carbono, não sei o que tal, mas que é muito mais que isso. Envolve cultura, hábitos, desigualdade, relações humanas, relações sociais, racismo. Então, como indivíduo, como cidadão, como profissional, como diz o Al Gore, e tem essa oferta do treinamento agora da segunda quinzena de agosto, mas na internet, vários materiais muito interessantes, muitos professores trabalhando, muitas organizações trabalhando, ter conhecimento sobre o fato de que a humanidade está frente a um desafio inédito na sua história. Nós não controlamos a agenda. Nós não podemos decidir, vamos adiar uma semana, vamos adiar 10 anos, como temos feito, adiado 30 anos já, desde 92. Não temos nada a ver com isso pela primeira vez. Agora depende de quantos gases de efeito estufa tem na atmosfera, quanto forma o estoque. Então é inédito. Portanto, como profissional, como cidadão, como indivíduo, saber que a crise climática é um dos vetores, se não o vetor mais forte
na transformação da história do século que, principalmente os jovens, vão viver, é fundamental, é importantíssimo, seja da forma que for. Obrigada, Sérgio. E, Patrícia, você passou pela formação, né? E você é atuante, né? Como uma liderança. Eu gostaria que você se definisse o que é ser uma líder climática, né? E, ao mesmo tempo, quais são as ações que você desenvolve, né? Em Recife, Pernambuco. Ótimo, Sucena. Obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês é incrível e poder ter esse espaço de fala também, porque nós que somos líderes do climate, nós sempre buscamos, né, Sérgio, um espaço de fala justamente para tentar tornar uma forma mais clara, mostrar que para ser líder do clima eu não preciso estar dentro de uma caixinha, ser uma bióloga exatamente, ou ser de uma área específica do clima. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas já há um tempo eu trabalho a gestão de projetos e faço parte de uma diretoria de uma organização local sem fins lucrativos focada em desenvolvimento, em promover o desenvolvimento sustentável, em promover o intercâmbio de soluções. E aí, em 2020, eu tive a sorte de conseguir, né, descobrir que existia o Climate Reality, e de fazer os treinamentos, ser certificado e entrar para a comunidade do Climate. É incrível porque você lá tem um espaço de networking muito importante, você tem informações diárias, né, da realidade do clima no mundo e no Brasil, e óbvio que no dia a dia ninguém mais precisa trazer notícia, a nossa vida já é impactada diariamente pelas mudanças do clima. E aqui em Recife, eu comecei a liderar alguns movimentos, chamando sociedade civil, esferas de governo, para o diálogo, em manifestos, estruturando projetos e ações executivas, coisas práticas que pudessem trazer as pessoas para entender a importância de fortalecer o protagonismo comunitário, porque tem, como o Sérgio falou, né, tem populações que são mais impactadas pelo clima que outras, e aí impacta em questão de gênero, em questão social, enfim, na questão econômica, né, que às vezes acaba impactando ali muito mais quem está na ponta, quem está na periferia, quem já vive em situação de não ter saneamento básico, às vezes. Então, a gente traz para uma imersão em experiências que possam oferecer para o público, né, um contato mínimo para entender tanto a importância de executar soluções, é possível sempre, tanto pelo governo, iniciativa privada, sociedade civil, como também é importante a gente ver o impacto que a gente causa, né, do ambiente urbano em áreas tão próximas ali, que às vezes cercam com o bioma, com o rio, enfim, coisas próximas da nossa realidade para tornar uma experiência, né, mais fácil de se visualizar e de não se questionar. Então, basicamente é isso, a gente tem conseguido atuar como liderança em todo o estado de Pernambuco, isso é massa, porque todo mundo está se mobilizando, e é incrível o que a gente pode fazer. O Climate, ele trouxe esse engajamento, ele trouxe a oportunidade de trazer jornadas, painéis de treinamento para professores universitários, professores de escolas municipais, e a gente na verdade, ali só um ponto de apoio, uma interlocução, né, de informações que são reais. E diante da realidade que a gente vive hoje, né, com relação ao termo emergência climática, urgência climática, né, como é que vocês veem assim o papel do líder, né, da liderança climática com relação à mitigação, à adaptação, né, e ao mesmo tempo nesses fóruns, né, de espaços, né, como COP27 agora, né, que vai ocorrer em 2022, nas convenções, né, nas conferências do clima? São instrumentos, sem dúvidas, né, para acordos setoriais que, de fato, podem nortear ou não o desenvolvimento real nas cidades. Então, esses espaços são espaços não só de diálogos, mas também onde o acordo executivo com esferas de governos podem ser realizados, onde discussões levam em consideração a ciência,
né, os dados, os relatórios que a gente tanto fala do painel do clima, né, do IPCC. Então, esses espaços, eles são importantes, sim. Nas cidades existem os conselhos de meio ambiente, as pessoas podem fazer parte, né? Existem os fóruns, como você bem citou, né? Então, são espaços onde a gente consegue não só estar ali descobrindo o que tem de mais real em termos de acesso, às vezes até a documentação que está sendo produzida, aqui no caso de Recife, por exemplo, nós temos plano de adaptação, nós temos inventário, então nós podemos fiscalizar se isso está sendo efetuado, se está sendo realmente realizado, né? E isso acaba também norteando os investimentos da cidade, né? Ou seja, o fiel compromisso com essas pautas para se adaptar e mitigar esses efeitos. Então, eu acho que Sérgio ele pode complementar melhor, mas assim, uma forma mais geral, mais próxima de mim, é a informação que eu posso passar. Não, sempre o mais próximo da gente é o que envolve, né? Mas a pergunta da Sucena é muito interessante, e o Climate Leader é mais uma das organizações, mas uma bem especial nesse aspecto. Nos anos 70, tinha uma frase que ficou consagrada e que continua totalmente válida, que estava muito na fala da Patrícia e que é uma das principais oportunidades que a rede de líderes climáticos, basicamente é uma rede de conhecimento, network e ativismo, que era assim, pensar global, agir local. Exato. E aí a Patrícia já explicou. Por quê? Porque só o local, seja como cidadão, lutando pela mitigação de gases de efeito estufa, lutando contra os piores cenários de aquecimento global, é que você, ou lutando por adaptação, uma área que vai ser inundada, uma termoelétrica que não precisava dela, a ligação com outras questões do meio ambiente, como saneamento, como lixões, etc. Então, o local envolve, e é a melhor maneira de aprender. Agora, por exemplo, a Sucena perguntou, e aí eu vou para a segunda parte. Ela perguntou sobre a COP do CARI, que vai ocorrer agora. Geralmente, o climate, nessas ocasiões, favorece a maior participação possível aqui dentro, com conferências, etc., tal, um apoiando o outro, e apoia uma campanha dos jovens, uma coisa desse tipo. Nós apoiamos a educação climática na passada. Nessa agora, por exemplo, a gente vai estar apoiando uma campanha pela Amazônia, junto com nossas e muitas outras organizações do Brasil, e vai por aí afora. Então, tudo isso para dizer o seguinte, essa frase global, pensar global, agir local, no século XXI, dos jovens, tem que ser completada, e está super completada do que a Patrícia e da pergunta da Sucena, com o seguinte, pensar local, agir global também. Também, agir local. Mas o fato é que se o aquecimento global for para mais de 2, já começa a correr um risco muito grande de acontecerem coisas. Vejam o Al Gore falando do treinamento do Flávio vai ter agora, sobre os pontos de inflexão. São coisas que, se você passa o Rubicão, se você passa da linha, você não tem mais, não temos conhecimento suficiente para saber exatamente o que vai acontecer, mas nós sabemos que é muito grande. Você passa da linha no desmatamento da Amazônia, a gente já desmatou 18. O Carlos Nobre diz que é 23, vai falar isso lá no treinamento. Se a gente desmatar esses 5% a mais, o sudeste da Amazônia todo vira savana, mesmo que no dia seguinte seja desmatamento zero. Por razões de climatologia, razões geográficas. Esse é um dos pontos de inflexão, tem mais 4. Então, nós precisamos fazer política global. E o Climate é uma rede global, como tem outras redes globais, etc. E tal. Nós precisamos juntar esse pertencimento à história, onde a pessoa atua para defender o manguezal ali onde ela vive, que protege de inundação.
Mas Exato. ela sabe que isso está conectado com o fato de que a humanidade, através desse uso despropositado de fósseis, do desmatamento, dos lixões, tudo aquilo que emite gases de efeito estufa, está provocando uma mudança no clima do planeta com consequências que nós vamos escolher quais serão ao longo do século. Por isso, ações como a da Patrícia, as minhas aqui no Rio de Janeiro, são muito parecidas, e a de todos os líderes climáticos em todos os locais do mundo até, é o fundamental. Mas também é muito bacana ter contato e saber, e ter uma oportunidade de saber que na floresta do Congo eles estão fazendo desse jeito, e vai por aí. Eu vi que o propósito de vocês é trazer comunidades, né? Por que esse foco, né? E hoje, como a gente pode dizer que essas pessoas têm a voz respeitada, né? Nesses ambientes, né, de interlocução também? Então, Sucena, vou falar primeiro, Sérgio. Já tinha um carinho imenso e um respeito e admiração pela história, né, dessas etnias, e depois que eu comecei a entender mais sobre o clima e a importância delas na defesa, inclusive culturalmente no resgate da natureza como sagrada, eu entendi melhor. E aqui, por exemplo, em Pernambuco, nós temos quilombo urbano dentro de área, né, aqui da região metropolitana. E aí a gente percebe, né, a relação forte que eles têm com a defesa das florestas, que não é por acaso, né, inclusive da mata nativa, que a gente tanto defende, né, e que é capaz de neutralizar carbono, enfim, eu acho que não precisa mais, eu não acredito mais que ainda precise defender, né, de que uma floresta realmente nativa, né, intacta, ela tem uma capacidade muito maior de neutralizar carbono. E essas comunidades, elas têm uma relação muito grande na defesa da natureza. Então, da fauna, da flora, né, são culturalmente, ao longo dos anos, elas foram colocadas num ponto de indagação, de questionamento, inclusive a ponto de sofrerem intolerâncias, né, que são casos que a gente está passando agora, e não à toa, né, com a história que essas populações viveram sempre sendo colocadas ali no canto, em cotas muito afastadas do centro, né, estão em áreas periféricas, são geralmente a população que estão em áreas de risco, né, são as populações que precisam de um cuidado maior. Então, as comunidades tradicionais, elas envolvem comunidades tradicionais de pesca, né, que às vezes estão nessas áreas de mangue, que estão sendo atingidas, né, e que acabam criando um efeito de impacto, né, muito negativo na economia criativa delas, né, acaba provocando um efeito também na habitação. Algumas dessas populações sequer têm acesso a saneamento básico. Isso impacta não só na vida, na saúde pública, mas como na economia também artesanal dessas populações. Então, a gente acaba impactando de uma forma que você não faz ideia, só indo lá realmente, às vezes, para entender e ver que é uma realidade muito diferente. E os quilombos e os indígenas, né, que são populações geralmente, no caso dos quilombos, população negra, é uma população que geralmente está realmente na periferia, que inclusive sofre intolerância não só cultural, né, também de etnia, mas também de religião, intolerância religiosa, e a gente precisa desmistificar e mostrar que, na verdade, todo mundo ali tem mais relação com o que é atual, que é a defesa pela sustentabilidade do planeta, né, pela natureza, entender que a natureza é sagrada, que não tem volta, como o Sérgio colocou, e entender que essas populações não à toa estão, em grande parte, na periferia, em áreas e territórios mais vulneráveis, mais secos, temperaturas extremas, e que a gente precisa ter uma atenção maior, porque às vezes eu poluo mais lá nos Estados Unidos ou na China, né, mas são populações, às vezes, na África, são populações, às vezes, na periferia das cidades brasileiras, que sofrem. Sou eu que deixo desmatar a Amazônia
mas eu não vivo numa bolha isolada, né? Eu, além de atingir a comunidade local, né, e territorial, ali no próprio Brasil, você pode ver um impacto que está sendo causado fruto desses desmatamentos, chuvas torrenciais. Recife tem mais de 10 mil desabitados, sem moradia, por conta do impacto das chuvas. E isso provoca calamidade pública, gasto público absurdo, é nosso bolso também. Então, assim, quem tem dúvida disso, né, basta olhar o que está acontecendo aí em algumas áreas com as temperaturas extremas, chuvas torrenciais impactando diretamente a vida das pessoas e num cenário que não adianta mais só eu ajudar, né, como sociedade civil, enfim, uma cesta básica, ou tentando ali mitigar com ações de pequeno impacto. Então, a gente está vivendo um momento de emergência, tem populações que a gente tem que ter realmente uma atenção, respeito, né, e entender que elas estão relacionadas diretamente com a proteção disso tudo que a gente tanto fala. Qualquer tipo de desigualdade, exclusão ou discriminação gera uma vulnerabilidade climática. É isso que nós chamamos de justiça climática. Por exemplo, geográfica. Os lugares mais vulneráveis, geográfica e econômica, os lugares mais vulneráveis são mais baratos ou mais caros? São mais baratos. É lá que moram os pobres. E a periferia das grandes cidades do Brasil é uma situação que todos conhecemos. Os povos indígenas, com os problemas todos que sempre enfrentaram, foram vítimas de um genocídio, defenderam nossas florestas de graça. Hoje a gente gasta uma fortuna, eles fizeram isso por nós. As terras indígenas têm mais florestas, uma parte disso, tem mais proteção do que as unidades de conservação do governo federal. E de graça, ninguém dá nada a eles para fazer esse serviço. Para nós, aqui da cidade, termos água. E não preciso falar do racismo estrutural. Eu gostaria de falar das mulheres, porque o Climate, inclusive, tem essa felicidade. Nós agora, nesse treinamento, convido a todas, são 2 semanas apenas, com só 2 sessões obrigatórias, com o GORC, a ciência mais recente do mundo. As outras têm essa coisa engraçadíssima do momento, em que as lives são vistas em tapes. Então, as outras ficam todas gravadas e a pessoa pode ver quando quiser, exceto algumas atividades interativas, porque isso que nós estamos fazendo aqui, conversa, é sempre fundamental no que é urbano. Né? Mas, voltando ao ponto, muito foco em justiça climática, porque, veja a situação o Climate no Brasil, ele tem essa vantagem maravilhosa de ter uma grande maioria de mulheres. E elas são como eu disse uma amiga minha, se o mundo fosse governado por mulheres, já estava todo mundo alimentado, agasalhado e vacinado. Mas estava tudo resolvido. Mas nós somos brancos. E nós somos, Patrícia e vários outros, são exceções, quer dizer, tem muita gente no Norte, no Nordeste, mas nós somos sudestinos. Então, a maioria grande do Sudeste, tudo. E com esse treinamento agora, nós temos com muito esforço mesmo para ampliar a diversidade, a pluralidade da nossa rede no Nordeste, na região Norte, dos povos indígenas, dos quilombolas, não só para eles terem todo o suporte que o Climate dá para conhecimento e ativismo, mas para nos ensinarem coisas. Para que a gente, em reuniões discutindo o bioma Pantanal, ouça de um Guarani um monte de coisas que só ele sabe. Exato. Ou que ouça de alguém da periferia de São Paulo impactos que só ele sabe. Como eu ouvi de uma mãe, por exemplo, que estava tendo essa mesma conversa aqui. E aí o exemplo que eu vou citar é um que não é difícil de imaginar, mas que eu ouvi ali. Você não tem ideia o que é você trabalhar no centro, teus filhos, morar sozinha, com os filhos, sem o companheiro. O IBGE está no censo agora, vai mostrar quase 30% dos domicílios assim, chefiados por mulheres, com filhos, sem a presença dos companheiros, aqui no Rio de Janeiro, um pouco menos no Brasil. E trabalhar no centro, morar em Jacarepaguá, que é uma área que inunda muito, Rio de Janeiro, e querer ter notícia
Eles ficaram numa creche amadora, mas num lugar que toma conta direitinho, uma tia, tal, não sei o quê. E ela quer notícia, porque lá inunda muito, e ela não está conseguindo chegar, está parada no ônibus, mas não tem conexão. Cai a rede de telefone. É o último lugar onde volta a luz, é o último lugar onde volta a água, e assim em todas as regiões metropolitanas do Brasil. É uma situação. Isso vale para todas as situações, o racismo ambiental muito presente. E o nosso treinamento vai tratar muito, além de questões como energia, desmatamento da Amazônia, transporte urbano, vai tratar muito dessas questões de justiça climática. Elas são um dos aspectos centrais dessa transformação histórica do século XXI. Não pode, acontece no planeta o que a Patrícia falou do Brasil. Ricos esquentam o planeta, países ricos e classe média ricos, países emergentes, e centenas de milhões de pobres são muito impactados, mas muito impactados mesmo. São coisas diferentes. Passar uma enxurrada e me levar... Meus pais deixaram para mim, para meu irmão Marcos, para meu irmão Cláudio, Sunda, esse planeta, uma casinha em Teresópolis. Pequenininha, no condomínio, mas muito agradável, clima e tal. Passa uma enxurrada do aquecimento global e leva. Muito chato. A gente perde lá, ia deixar para os filhos, não sei o que e tal, mas vida que segue. Passa uma enxurrada dessas e leva uma residência no Borel, mesmo sem vítima, do Salgueiro, Morro da Massinha, Morro da Figueira. 3 gerações. Os idosos que vão se virar no fim da vida ali na situação, mora todo mundo junto. Os adultos que vão ter que trabalhar em dobro para reconstruir tudo e abrir mão de um monte de coisa, e a criançada que ia ter um dinheiro para educação, ou para esporte, ou para diversão, e que vai ter que ser usado para reconstruir aquilo que é um patrimônio. Então, são situações muito diferentes. E é muito importante todos nós compreendermos o papel que cada um de nós tem como indivíduo, nos seus hábitos, mas como cidadão, na hora que, não é só na hora que vota, não, na hora que conversa com as pessoas, que mostra os impactos, e chama atenção para a emergência climática. Quando a gente fala emergência, é porque o tempo já passou. Era para ter começado 2, 3 décadas. Isso. Já que você citou a emergência climática e a gente está ouvindo diariamente, né, a mídia falando a respeito da situação na Europa, nos Estados Unidos, vide Brasil, né, a gente nem precisa falar Pantanal, Recife, Alagoas, enfim, é um estado, né, que realmente a gente está vivendo e não sabe como enfrentar, porque os governos, muitos não estão preparados. Como é que a liderança climática pode auxiliar para que a gente tenha uma política pública, né, melhor, né, com relação, como você mesmo citou, Patrícia, né, plano de adaptação, mas implementado, né, porque também muita coisa às vezes está no papel e infelizmente não está implementada, né. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, como é que a liderança pode contribuir para uma política pública mais efetiva? Então, Sucena, eu sempre falo que solução existe muitas já, diversas. Às vezes a gente só precisava dar atenção, enfim, fortalecer e às vezes se unir mesmo, que é o que a gente tem feito, né? Então, você pode participar como sociedade civil de um espaço na sua cidade, um conselho que possa ser deliberativo, né? Como sociedade civil ou como iniciativa privada. Você pode também pegar uma iniciativa que já existe, de repente, como gestor público ou como sociedade civil, você pode incentivar e tentar sentar com gestores públicos para motivar que aquela solução seja replicada, né? Pode ser também ser dada uma atenção se os candidatos, vai haver eleição aí, novamente, se os candidatos eles têm como pauta prioridade, né, para o desenvolvimento sustentável. Não tem que ser mais uma pasta, não. Tem que ser um eixo principal de gestão, porque impacta na economia, impacta na cultura, impacta na saúde pública, enfim, impacta em tudo, né? Abrindo aí uma observação, Recife não teve, e Caruaru, o maior São João
do mundo, por conta de uma enchente que, enfim, deixou todo mundo em luto e teve que focar na solução para atender essas famílias. Então, o problema climático, a emergência climática, ele também impacta e muito na cultura, né? Ele acaba com tudo, é como você diz, a gente perde o controle. Mas tem solução, uma transição energética, né? Tem algumas coisas que, de fato, colaboram mais em proporções, mas tudo é importante. Então, uma transição energética é importantíssimo, né? O fechamento de lixões, o incentivo para a economia circular, a compensação de voos, o reflorestamento e recuperação de mata ciliar, né? Imagina se a gente usa a nossa força, os fundos que estão aí à disposição e que às vezes são recusados, né, para essas ações. Imagina se é mais vantajoso você proteger a floresta do que você desmatar. Quem é que pode oferecer esse valor? Quem é que pode inverter isso? É o governo. E nós temos a obrigação de pensar em quem a gente dá o voto, né? E como a gente também vai atrás, estimula e participa desse espaço, pelo menos estimulando e apoiando as ações até de implementação de política pública que são feitas, às vezes, até por organizações, ou como o Climate, né, que está aqui, eu faço parte, sou voluntária, continuo sendo e vou continuar aí, se Deus quiser, dando grandes colaborações, deixando essa marca no planeta. O que eu posso dizer? São pessoas como a Patrícia e tantos nomes, né? Se a gente for citar, tem o Caetano na Amazônia, tem a Carmine no Porto Alegre, são a nossa maior esperança. A minha geração, eu estou há 30 anos nisso, exato, desde a Rio 92 e por causa da Rio 92. Eu frequentei como chefe de gabinete que eu era na época do BNDES. E me encantei com o assunto, e aí, profissionalmente, como cidadão, nós estamos deixando um fardo muito pesado. Metade dos gases de efeito estufa que estão na atmosfera foram emitidos nos últimos 30 anos. O recorde de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera foi ano passado. Vai ser batido pelo desse ano. E no ano que vem vai ser batido, já sabemos também. De modo que aquilo que foi definido há 7 meses atrás em Glasgow não vai acontecer. Não tem mais chance. Era chegar a menos para ter uma chance de 1,5 grau. Isso não é fracasso, não. Porque se a gente deixar que as coisas acontecerem como estão indo, nós vamos para 5 graus Celsius. É um pesadelo inimaginável. As soluções, como a Patrícia disse, existem. O que é preciso é muita democracia, muita mobilização, organização, conhecimento, muito conhecimento. Não é tecnologias complicadas, coisas desse tipo, não. É conhecimento da realidade da sua cidade, conhecimento da realidade do seu bairro, conhecimento da realidade que isso tem a ver com um assunto maior. Agora, gente, todo conhecimento é assim. Patrícia já disse isso nas entrelinhas. Mas esse conhecimento, um conhecimento sobre um assunto que muda a história, isso engrandece o espírito. Nesses 30 anos, nós não fizemos coisas que mudassem as emissões, tanto que elas continuam aumentando, mas nós fizemos muitas coisas. Esses 30 anos, o que não mudou são as resistências. Para derrubar as resistências econômicas, políticas, culturais, conservadoras de vários tipos, etc., é preciso transformação. E transformação é uma bênção, porque sempre a mesma coisa, é chato pra caramba. Vamos fazer um mundo melhor. A gente está chegando nos momentos finais e eu gostaria de fazer mais uma questão a abordar com vocês, né? É sobre a segurança, né, das lideranças. Porque a gente sabe, assim, Comissão Pastoral da Terra, a gente tem, né, enfim, os resultados, né, que no Brasil, infelizmente, muitas são mortas até, né, ou sofrem a violência, opressões. E a gente também tem parâmetros, né, internacionais mostrando que o Brasil ainda é muito violento com relação, né, aos ativistas climáticos e ativistas socioambientais de uma maneira geral.
Eu gostaria de saber qual é o parecer de vocês a respeito disso, né? O que pode mudar, né, para dar uma maior segurança, né, a todos vocês também. Justamente no primeiro encontro de líderes climáticos desse ano, o líder Caetano Scavino, que dirige uma ONG na Amazônia. Todo líder climático é como a Patrícia, ele faz um monte de coisas em outros lugares. O Climate não quer. O Climate é fazer coisas em outros lugares. Aqui já está bom, aqui nós já fazemos. É partir para a vida, partir para a realidade. E ele, falando lá da Amazônia, a ONG dele é a Saúde e Alegria, um prêmio internacional agora, extraordinário. Ele falou isso, que como é um ano, um ano tem eleições, um ano que as coisas podem ir para um lado, ir para o outro, independente. Climate nunca entra em política partidária. Somos nunca, em lugar nenhum do mundo, porque nós somos um movimento global. Então, nós não vamos ficar mexendo em política de um país ou de outro no sentido partidário, de poder. Nós vamos estar em política o tempo todo, política pública, que nem disse a Paty, política cultural. O clima é importante para todos, não é, Sérgio? Para todos. Visões políticas. O climate é muito plural, é muito diverso. E não tem polarização, tem briga, tem nada disso. É tranquilo, você tem um objetivo e quer fazer uma coisa. Mas justamente nesse encontro, o Caetano chamou a atenção para esse problema lá no início do ano, dizendo que o clima estava muito pesado na Amazônia. O maior problema da Amazônia é a falta de governança, não é de governo, é governança. É lei. A lei valer. O crime, a grilagem é crime. Tudo é muito pouco. É uma democracia, a do Brasil e a da Amazônia, de baixa qualidade, mas lá muito especialmente a falta de governança. E ele temia que fosse um ano muito violento, como acabou sendo de forma especialmente trágica recentemente, com o assassinato do Dom e do Bruno, mas são outros, tem muitos outros assassinatos também, e muita ameaça. E houve uma reação muito emocional do encontro dos líderes, que é uma coisa que ele, vou usar a palavra do Caetano, ele disse que isso conforta, acolhe, mas principalmente ajuda. Nós estamos com vocês. E os líderes climáticos, seja os lá da região, seja nós todos, nós estamos com eles. Então, um abaixo-assinado circula nos nossos grupos de WhatsApp, e imediatamente a gente começa a distribuir, pegar mais assinatura, etc., e vai por aí à frente. Então, é uma realidade dramática. Todos nós conhecemos também a violência nas periferias das cidades, como é penoso, mas, como disse a Patrícia, a luta pelo clima não é uma luta separada da luta pelas liberdades públicas fundamentais, da luta contra as desigualdades. É a história. Eu gostaria, então, que vocês fizessem agora também as considerações finais. E, Patrícia, você quer falar também a respeito, né, dessa questão? A Patrícia faz acho que a gente pode fazer, sim, as considerações finais. Eu acho que Sérgio falou de forma brilhante. O clima, ele não deve ser politizado partindo-se ao meio, né? Não existe. O clima é para todos. O clima impacta qualquer um. Então, o conhecimento é muito importante e o treinamento está aí para a gente tentar disseminar o conhecimento, né, para poder desmistificar, inclusive, a ideia dessa economia que às vezes se defende e às vezes é eixo também, né, de tanto problema para dificultar essa falta de governança. Acho que eu vou fazer uma fala final bem prática. Pessoal, os que puderem, é um certificado com representatividade internacional, inclusive. Como eu disse, no mercado de trabalho, eu falo mais como professor de economia há 40 anos. Essa é uma demanda que se apresenta cada vez mais por parte de todas as empresas, e no terceiro setor e no setor público. É uma oportunidade de ter acesso ao conhecimento mais recente. Tem muito dinheiro sendo investido em pesquisa em ciência. Então, tem coisas novas, e além do aprendizado que a vida está nos trazendo. A Luciana começou lembrando, nesse momento que a gente conversa, 1.000 europeus morreram de calor.
alguém dissesse isso há 2 anos atrás, seria considerado, sabe, isso aí é um europeus. Mas na Índia, um mês atrás, a sensação ambiente era de 52 graus. Morreram muitos mais. Bom, gente, então gratidão, né? Que vocês tenham um bom trabalho, né? Que possa ter êxito também nas pautas, né? Porque tudo é muito custoso, né? A gente sabe que cada conquista, né? É bem gradativa, né? E é importante nessa união e essa representatividade, né? Não só de gênero, né? De questão de raça, enfim, de questão, né? De diferentes situações de vulnerabilidade, né? Como vocês citaram também. Tá? E um bom trabalho aí para vocês. Obrigada. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Obrigado, Sucena. Patrícia. Um abração. Um abração quente de Recife.